hoje nós trouxemos para vocês o resumão da segunda temporada de Operação Êxtase. Se você não se lembra muito bem da primeira temporada, clica aqui no card porque já tem resumão aqui no canal. Kim mudou de vida e está quase há 1 ano em um relacionamento com Martin. Largou a polícia e trabalha como jornalista investigativa. Ela reencontra com Bob e pede que ele investigue o número de série de um trator. E ele descobre um registro no nome da empresa Eldorado, ligado aos irmãos Berges. Com isso, Kim vai até o rancho da família e conhece Lauren, mas após seu retorno para casa é surpreendida com disparos. Por causa disso, Bob e seus filhos Polly e David são levados a um abrigo onde Nick conta que Kim está internada e que suspeitam que Ferry pode estar por trás disso, já que descobriram que ele espalhou foto dos dois para descobrir a verdadeira identidade deles. Com isso, Bob vai ao hospital, onde Martin conta que Kim estava sendo ameaçada por contrabandistas de armas. Então Bob vai ao trabalho de Kim e descobre que ela estava investigando uma rota de contrabando, onde armas estavam sendo escondidas em equipamentos agrícolas que iriam da Bélgica para a Síria. Assim, Bob se recorda do trator que Kim pediu para ele verificar e percebe que Kim não foi atacada a mando de Ferry, e sim dos contrabandistas, e decide investigar. Ele descobre que Lauren e Jean-Pierre, conhecido como JP, são irmãos. É então que recebe a notícia de que Kim morreu e se une a Nick a conseguir que os juízes liberem uma investigação dos irmãos Berges como infiltrados, já que usam uma ONG como fachada, fornecem armas e ainda têm ligação com o exército ucraniano. Assim, eles conseguem a autorização. Enquanto isso, JP vai ao rancho e conta para o seu irmão Lauren que uma jornalista estava investigando eles e que mandou matá-la. Ele culpa Lauren por ser descuidado e o Lauren não gosta nada disso, porque o JP nunca o leva a sério. Logo, o Bob vai para o rancho e começa a se aproximar do Lauren. Ele conta com a ajuda da Alyssa, que também está infiltrada como Sharon e trabalhando há 2 meses no bar com Natalie, de quem Lauren é bem próximo. Entretanto, em um encontro no bar, o Lauren bebe muito e fica agressivo com a Alyssa e com a Natalie. Por causa disso, o Bob intervém e os dois brigam. É então que o Patrick toma a decisão de afastar o Bob do caso e manter apenas a Alyssa, mas o Bob não desiste e vai ver o Lauren para simular uma vingança da surra que ele levou. Ele agride o Lauren e depois ele vai embora. Após isso, o Bob contrata um cara para ir até o bar e fingir que conhece a Alyssa, revelando seu verdadeiro nome. Ela se desespera com a situação e liga para o Bob para pedir conselhos, sem saber que foi ele que planejou tudo. Além disso, ele também liga para o Lauren e diz que a polícia está atrás dele, pois no dia em que o agrediu foi preso por policiais que estavam na área e fizeram perguntas sobre o Lauren. Ele também conta que saiu com Lisa e descobriu que ela é uma policial. Com isso, o Lauren conta para o JP e vai até o bar, onde a Natalie confirma que viu um homem chamar a Sharon de Lisa. Então, o Lauren a expulsa do bar e revela que sabe que ela é uma policial. Ao descobrir isso, a Natalie fica preocupada com a segurança do seu filho Jackson, pois não sabe das atividades de Lauren e liga para Alyssa revelando que Jackson também é filho de Lauren e que aceita dinheiro dele para pagar as suas dívidas. Além disso, o Patrick tira a Alyssa da missão e permite que o Bob volte, já que ele pode fazer as pazes com o Lauren. Para que o Lauren volte a se aproximar de Bob, o Nick procura a Natalie e revela que são policiais e que o Lauren está envolvido com o contrabando. Eles precisam da ajuda dela e, em troca, ela e Jackson vão ganhar novas identidades e poderão recomeçar. Mas ela fica muito abalada e prefere pensar no assunto. É então que o Lauren convida a Natalie para ir até um leilão, onde conhecem o Visser, que também faz parte do plano para reaproximar o Bob e o Lauren. O Visser diz que Bob trabalha para ele, mas a Natalie não quer ajudar, pois acredita que o Lauren vai mudar de vida e então resolve chamar ele para ir embora e não deixá-lo voltar a se aproximar do Bob. Entretanto, ao chegar no rancho, ela percebe que o Lauren está mentindo para ela. Ele não vai largar os seus negócios, então ela aceita ajudar a polícia.
Além disso, o JP fica intrigado por Bob ter o alertado sobre a polícia, mesmo depois de ter brigado com o Laurent, e marca uma reunião com o Bob. Enquanto os dois conversam, o Vini, que trabalha para o JP, coloca uma escuta no carro do Bob para vigiarem ele. Enquanto isso, o Hank, que trabalha para o Ferry, o visita na prisão e revela que descobriu a identidade de Kim com o anúncio do seu atentado. Então o Ferry manda ele descobrir a identidade de Peter, pois ainda não sabe que ele se chama Bob. O Ferry também descobre que as acusações contra Danielle foram retiradas. Já a Polly fica intrigada após saber da morte de Kim e quer saber mais sobre o trabalho dela com seu pai, então faz uma visita ao camping em que se infiltram e finge estar colhendo informações para uma pesquisa da escola. Entretanto, Danielle vê Polly tirando fotos, não gosta e obriga ela a entregar o cartão de memória que contém fotos pessoais, incluindo de Bob. Com isso, Daniela visita Ferry na prisão e entrega o cartão. Ela também diz para ele deixá-la em paz e muda de casa para não ser encontrada. Logo, Ferry usa as fotos, Hank encontra Polly e deixa um celular para que Polly entregue a Bob. No celular tem a gravação de áudio do dia que Bob matou John. É então que Polly entrega a gravação para Bob, que pede para que ela não conte para ninguém e esconde o celular. Ele avisa a polícia que Ferry descobriu sua identidade e Mark interroga Polly, mas ela mente que apareceu um homem e apenas enviou um oi em nome de Ferry. Além disso, Visser procura Laurent e revela que Bob contou dos negócios paralelos e conhece alguém interessado da Venezuela. Eles marcam uma reunião onde o infiltrado Carlos finge ser Henrico, interessado em comprar armas, mas JP fica desconfiado e decide não participar do negócio. Mesmo assim, Laurent decide prosseguir e negociar sozinho, já que JP o subestima. Isso não deixa Bob feliz, pois não vão conseguir prender JP. Então ele pede para Natalie descobrir algo que possa usar sobre o JP e ela encontra no álbum de família uma foto dele com Victor, com quem JP tinha um envolvimento no passado. Com isso, a polícia descobre que Victor trabalhava com JP, mas 10 anos atrás Victor foi pego vendendo armas e entregou o JP, que ficou preso por 3 anos. Após sair da prisão, JP começou a viajar para os mesmos locais que Victor para instalar concorrência, o que mostra que ele odeia o Victor. Eles descobrem que Victor irá viajar e interferem para ele fazer uma conexão em Bruxelas e fique em um hotel, onde forjam uma entrevista com JP sobre sua ONG para que ele possa ver Victor com Carlos e pense que estão negociando e queira fechar o negócio. Assim, Victor é abordado por Carlos no saguão do hotel e Victor vê os dois conversando enquanto dá a entrevista. Ele pensa em fechar o negócio com Carlos para que Victor não consiga, mas nesse momento, Vini envia para JP uma conversa que grampearam de Bob com Natalie em que citavam Victor e JP fica desconfiado. Ele vai até Victor e o questiona sobre Carlos, mas ele nega conhecê-lo. Então JP liga para Laurent para avisar, só que com isso a polícia percebe que ele descobriu que estão tramando contra ele. Assim, Bob se apressa e vai até o bar do hotel, onde Victor está, e gravam um diálogo com ele. Após isso, fazem uma montagem com o diálogo, dando a entender que Victor está fechando o negócio com Carlos e colocam a gravação no carro de Bob para que JP escute através do grampo. Assim que JP escuta a gravação, ele se revolta contra Victor, pensando que ele o enganou de novo e decide se unir a Laurent para fecharem um negócio com Carlos. Enquanto isso, Laurent decide contar para Jackson que é o seu pai e isso não agrada a Natalie. Em seguida, ela recebe uma ligação de Bob e o Jackson escuta ela falando que o Laurent será preso. É então que o Laurent surge para pedir desculpas e vai ver o Jackson para dar boa noite, só que ele conta o que ele ouviu. Com isso, o Laurent verifica as ligações de Natalie e liga para o número, descobrindo que ela falava com Bob. Ele fica nervoso e começa a questionar a Natalie. Ele tenta afogá-la e ela confessa que Bob é um policial. Então o Laurent tenta matá-la, mas ela consegue bater na cabeça dele, o deixando desacordado. É então que Bob vai para o rancho, pois achou a ligação que recebeu do número de Natalie bem estranha. Lá ele vê o que aconteceu, liga para a emergência e manda a Natalie soltar um cavalo para fingirem que o Laurent sofreu um acidente.
Logo, o JP e a sua mãe Ivete vão ao hospital e descobrem que Loran está com traumatismo craniano. Ele opera e depois fica em coma. Já o Nick manda o Bob suspender a operação, pois está muito arriscado, mas pelas costas dele, o Patrick manda o Bob prosseguir e se encontrar com o JP para fecharem o negócio. O Bob e o JP se encontram e o JP se dispõe a entregar o primeiro carregamento de graça se o Carlos passar a localização de Victor e Bob concorda. Então o Bob decide sequestrar o Victor para trocar ele pelas armas e assim prenderem o JP. Ele também se encontra com Natalie, que está abalada com tudo que houve e os dois dormem juntos. Além disso, o Bob recebe uma ligação de Ferry ameaçando tornar as gravações dele com o John públicas, ao menos que ele consiga tirá-lo da prisão. O Bob vai visitar o Ferry e revela que a Danielle teve um caso com a Kim e isso pode libertá-lo se ela revelar no tribunal, pois a conduta deles como um infiltrado será questionada. Então o Ferry ameaça o Bob para que ele encontre a Danielle e a leve até lá. Com isso, o Bob reúne alguns homens que sequestram o Victor e combinam de trocar ele com o JP. O Bob também vai atrás de Danielle e a obriga a ir com ele até a prisão, onde Ferry manda ela testemunhar sobre a sua relação com Kim. Além disso, o Bob recebe uma ligação de Natalie contando que o Loran acordou e foi levado para a casa de Ivete, mas ainda não consegue falar. O Bob também recebe uma ligação de Polly contando que o Mark a procurou e ela teve que contar que mentiu. Com isso, ele se distrai e o Victor consegue fugir do carro. Assim, o Bob não vê outra opção e liga para o Nick pedindo ajuda. Eles se encontram e o Bob conta que continuou a operação escondido de Nick, sequestrou o Victor que fugiu e também revela que matou o John em legítima defesa e agora o Ferry está usando isso para sair da prisão. O Nick passa essas informações para o Mark, que quer que o Bob minta na audiência de Ferry, pois a gravação não prova nada e ele não quer que o Ferry fique livre. Se ele mentir, sua família ganhará novas identidades e endereços para ficarem seguros. Já o Nick acha que o Bob deve falar a verdade, pois só assim ele não se perderá de vez e manterá sua amizade. Eles também encontram o carro de Bob na fronteira e acreditam que o Victor fugiu. Logo, o Bob se prepara para ir ao tribunal, quando Patrick surge e pede para o Bob mentir, pois não conseguiram achar as armas e precisam que ele vá se encontrar com o JP para fecharem o negócio. Se ele não mentir, não vão prendê-los e também não vão proteger a Natalie. Assim, o Bob vai ao tribunal e mente, negando o envolvimento de Kim e Danielle, o que deixa o Nick chateado. Com isso, o Ferry fica preso, faz as pazes com Danielle e promete que sempre cuidará dela. Já o Bob sai do tribunal e marca um encontro com o JP, mas quando o JP conta isso para o Loran, ele consegue avisá-lo com os olhos sobre Bob e Natalie. Então o JP se encontra com Bob, mas diz que eles estavam apenas blefando para conseguir dinheiro e na verdade não mexem mais com contrabando. Ele vai embora e o Bob percebe que descobriram. Enquanto isso, o Vini captura Natalie e a leva para a casa de Ivete, onde a forçam a assinar o documento de reconhecimento da paternidade de Loran e se preparam para matá-la. Neste momento, o Bob chega procurando pela Natalie, mas o JP dispara nele e o Vini leva o Bob e a Natalie para enterrá-los. Só que antes dele conseguir enterrá-los, o Bob luta com o Vini e consegue desarmá-lo. Assim, ele dispara em Vini e o força a contar a localização das armas. Após isso, o Bob liga para o JP e revela que sabe a localização delas. Com isso, o JP decide que ele e Loran devem morrer para não serem presos. Ele mata o Loran, mas em seguida a polícia chega e prende o JP. A polícia encontra as armas e a Natalie recebe uma nova identidade e se muda com Jackson. Já o Bob se recupera no hospital e recebe a visita de Patrick, que foi promovido. Ele revela que estão vasculhando a carreira de Bob em busca de algo que o prejudique. Ele também conta que a Natalie deseja receber uma visita do Bob. Após isso, o Bob marca um encontro com seus filhos, mas o David se recusa a vê-lo, pois está chateado. Já a Polly vai e fica ao seu lado. Deixa aí o seu joinha se esse resumão te ajudou, porque resumão sempre dá muito trabalho. Não esquece, é claro, de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nada que sai por aqui. Então é isso, galera. Tchauzinho!